Olá, gente. Eu dei uma paradinha aqui na análise de água que eu estava fazendo para poder gravar esse vídeo, porque eu vejo que muita gente tem dúvida de como que a gente faz essa análise de água, qual que é a importância mesmo de fazer esse tipo de medição, né, esse tipo de análise da água que a gente faz para consumo, e como que é feito, né, quais são os parâmetros. Na verdade, a água ela tem vários parâmetros que a gente segue conforme os órgãos ambientais, os órgãos de saúde, para identificar se a água é potável ou não. Então, a gente segue, na verdade, todos os parâmetros de potabilidade e esses parâmetros, eles acabam, na verdade, dando sinais, indícios, né, de que pode haver alguma contaminação ou pode haver alguma alteração da água que pode tornar aquela água como não potável. Então, na verdade, é um compilado, são várias coisas que podem alterar essa característica da água, tornando ela não potável ou potável, e que a gente mede, na verdade, para tentar achar os sinais. Então, cada medição, cada parâmetro que a gente faz, ele é completamente diferente um do outro e ele pode pegar sinais como, por exemplo, contaminação de esterco de vaca, contaminação de esgoto humano, assim como ele pode pegar características químicas da água mesmo, como pH, dureza total, pode pegar contaminação recente, por exemplo, com a característica da amônia, né? Os cloretos também, eles são importantes para ver alguns tipos de contaminação. Pode haver também indícios de contaminação, por exemplo, industrial, de material químico, como ferro. A gente tem algumas medições também que a gente faz, que depende da temperatura da água, de onde a gente faz. Então, tudo isso é extremamente importante. Eu vou explicar um pouco melhor agora, né? Então, até estava fazendo a análise aqui agora da água, e a gente faz a primeira análise que a gente faz é física. É para saber se a água ela não tem muitos grãos de areia, por exemplo, de terra, né? Mesmo pedra, areia. Isso pode interferir tanto para o consumo como para o equipamento também. Às vezes a gente tem uma bomba que faz bombeamento dessa água até uma caixa d'água, até uma área mais elevada. E se ela tem muito fragmento de areia, de pedra, ela pode acabar danificando esse tipo de equipamento, pode entupir encanamento. Então a gente faz primeiro essa análise física, através de uma filtragem bem específica mesmo, para a gente tentar constatar, para ver se tem alguns grãos, alguma coisa. Às vezes isso é até importante, porque pode ter uma concentração, por exemplo, de areia na própria caixa da água. Então se essa água vem com uma substância, né, carregando alguns sedimentos, na caixa da água vai apresentar isso e na análise a gente vai perceber isso. Então, às vezes é importante a gente ver esse parâmetro físico para, de repente, orientar a pessoa se ela precisa limpar a caixa da água, né? Se ela precisa proteger um pouco mais ali a área da nascente. Então, esse primeiro parâmetro é o parâmetro físico mesmo que a gente faz. Depois a gente passa para o parâmetro químico. Então, algumas medições que a gente faz, por exemplo, como o ferro a gente vê a concentração de ferro que tem na água. Normalmente isso é importante para a gente ver a propriedade química que tem no solo. Se é um solo às vezes muito rico em minério, né? Ele pode apresentar, então até às vezes a água tem aquele aspecto de ferrugem, né? Isso pode pode ser sinal de uma característica mesmo, de ter um índice elevado de ferro, e às vezes pode ser contaminação. Então pode ser, às vezes isso pode apresentar vários parâmetros. Às vezes a gente tem pessoas que fazem descarte irregular de material, por exemplo, com material químico, né? Às vezes até uma serralheria, por exemplo, que faz muito uso de material ferroso, né? Faz um descarte irregular e isso pode acabar contaminando nascentes. E nesse tipo de parâmetro a gente consegue identificar isso. Só para ter uma ideia, a gente usa uma cartelinha, né, do kit de portabilidade. Então, dependendo para cada parâmetro, a gente tem um índice, né? Então, de cores que a gente vai fazendo e a gente vai fazendo ali a análise e vai constatando. Então, isso tudo depois vai ali no relatório que a gente faz, qual foi o índice que deu, né? Como que a gente... o número que chegou, que apresentou para a gente daquele determinado parâmetro e quais são os indicados. Depois a gente manda, dentro dos limites, a gente explica cada parâmetro que a gente mede também. Então é uma análise bem detalhada mesmo. A gente mede também a amônia. Então a amônia, por exemplo, é um parâmetro que pode medir muito questão de contaminação, por exemplo, com urina. Então pode ser urina de animais, né, mesmo de humanos e tudo. E normalmente quando há amônia é uma contaminação muito próxima, porque a amônia ela
se dissipa rápido assim na atmosfera, né? Ela evapora. Então, quando a gente apresenta, por exemplo, a amônia na água, quer dizer que a contaminação está muito próxima da fonte que a gente está tirando a água. Então, também é um aspecto muito importante. Também para a criação de peixe, também, dependendo do uso da água, né? Se as pessoas fazem criação de truta, aqui, por exemplo, na região de piscicultura, se tem um índice elevado de amônia, isso pode causar matança de peixes. Então é importante, e também a amônia depende muito também dessa contaminação, da questão do pH da água também, que é importante medir, e da temperatura da água. Por isso que quando a gente vai fazer a análise, a coleta é uma parte muito importante. No momento da coleta, a gente sempre faz a medição de temperatura, porque isso influencia alguns parâmetros também depois. Então é importante a gente saber, e no caso, por exemplo, da amônia especificamente, é interessante a gente saber tanto a temperatura quanto o pH da água, para a gente saber se aquele nível de amônia ele é tóxico ou não, né? E dependendo do uso que se tem da água, pode ter que passar por algum tratamento, né? A gente faz a medição também de cloreto, como eu falei antes, cloreto também normalmente quando há uma contaminação de esterco, né? Na verdade, material, às vezes até de fertilizantes usados em plantações, né? Normalmente alguns compostos que são usados em plantações também pode ocorrer uma contaminação de um índice elevado de cloreto na água, né? Isso pode dar sinal, então isso a gente faz também essa medição. O pH mesmo que eu falei, então o pH, por exemplo, a gente tem um parâmetro, um limite de água, a água ela tem que ser mais ou menos equilibrada, ela pode ser um pouquinho mais, o pH um pouquinho acima de 7, né, que é o neutro, mas ela não pode ser abaixo de 6, por exemplo, que já é uma água ácida. É uma coisa interessante que o pH ele depende muito do lugar, do tipo de solo, então isso pode influenciar bastante também. A gente vê que na nossa região, inclusive, predomina um pouco o pH um pouco mais ácido, né? Ali mais ou menos em torno de 6 até. E isso de água superficial. Água de poço normalmente tende a elevar um pouco o pH. Isso, claro, depende muito de cada região, porque cada região vai ter um tipo de solo, vai ter um tipo de rocha, o próprio ambiente ali pode interferir no pH, então é importante saber isso. E o pH, por exemplo, o pH muito ácido pode trazer problemas de saúde. Então, às vezes, um mal-estar no estômago, às vezes aquela água que te faz passar mal, né? Eu já vi casos do pessoal que tinha casa de fim de semana, ia para o sítio de fim de semana e voltava depois para a cidade sentindo mal, sabe? Sentindo com problema no estômago, dava muito refluxo. E aí eles começaram a ver que depois de fazer uma análise de água, que era da água do sítio ali. E que nesses tratamentos, às vezes, basta uma gotinha ali de algum composto ali que já trata a água, já muda esse pH. Então, são coisas bem simples mesmo. Então, mesmo que conste essa anormalidade, é possível corrigir. Inclusive, quando a gente faz as análises, a gente sempre sugere, né? Como que se corrige. Olha, apresentou esse problema, então é sugerido que faça esse procedimento. Bom, e um outro parâmetro também que a gente mede aqui, que é super importante, que é o oxigênio consumido. O oxigênio consumido, na verdade, ele apresenta quando há um consumo do oxigênio ali presente na água. Isso normalmente ocorre quando há a presença de algumas bactérias, né, que fazem decomposição, por exemplo, de matéria orgânica, ou apresentam alguma contaminação. Às vezes um animal morreu ali na água. É o mesmo ter uma matéria orgânica ali que está em decomposição, e as bactérias que se alimentam dessa matéria em decomposição, elas consomem oxigênio. Então, por isso que a gente faz a medição do oxigênio consumido também, para apresentar a presença dessas bactérias. Essa é uma análise química que a gente faz para constatar a presença desses tipos de bactérias. Há um outro tipo de bactéria que aí são mais... a presença delas também é mais grave, na verdade, que a gente faz uma análise específica microbiológica mesmo para identificar. Mas já na análise química, a gente também acha esse gênero, né, de bactérias que consomem o oxigênio. A gente também faz a medição, por exemplo, essas é mais de água que a gente mede normalmente de água rural, né? Mas a gente também faz medição, por exemplo, da quantidade de cloro, de alcalinidade da água quando ela já passa por algum tratamento. Então, normalmente a água urbana, a gente faz isso também para saber se a quantidade de cloro ali
não está sendo excessiva, né? Se está sendo suficiente, por exemplo, o tratamento, se realmente tá deixando a água nos parâmetros que é necessário. E aí, normalmente, a gente tem também capacidade de fazer esse tipo de análise. Bom, e aí, essa análise química que a gente faz, são esses os parâmetros que a gente mede. Depois, no próprio documento da análise, né, dos resultados, a gente explica sobre cada um deles, né, a importância, tudo, e os limites também dentro da análise que são definidos realmente para considerar a água como potável. Depois, o microbiológico. Então, o microbiológico, a gente analisa basicamente 2 tipos de bactérias. Os coliformes totais, né, que são vários tipos de bactérias que a gente pode ter, que aí também, dependendo, né, da concentração e só a presença, na verdade, já indica uma contaminação da água. Então, a presença de existir coliformes na água, a água já é considerada como não potável. E a gente tem uma análise também mais específica, que é dos coliformes termotolerantes, que antigamente a gente conhecia como os coliformes fecais, né? Que esses é mais presente realmente nas fezes humanas, né? Então, é uma contaminação normalmente atribuída à contaminação de esgoto doméstico. Então, isso pode ocorrer nessa análise e a gente já mede também, então já dá para saber mais ou menos coliformes totais. Pode ser vários tipos de bactérias, alguns tipos de contaminação, mas os coliformes termotolerantes são bem mais específicos e a gente consegue saber melhor também qual o tipo de contaminação. Isso, independente de todas as análises, a gente já faz as duas análises mesmo. Já teve alguns casos mesmo que a gente mediu e teve a presença de coliformes. E normalmente a gente faz, até já para ter uma ideia, a gente faz a coleta da torneira da água da cozinha. Normalmente é a fonte onde o pessoal toma a água. Então é importante a gente saber isso, porque a gente pegando da torneira, a gente vai saber toda a cadeia, desde a coleta ali da nascente, né, passando pelo encanamento, pela caixa da água, pelo encanamento interno da casa, até chegar na torneira, para saber se há algum contaminante. Se não tem ali, ótimo, o sistema todo está livre de contaminante, está legal. Se apresenta ali nessa análise uma contaminação, aí a gente vai analisar nas possíveis causas. Então, normalmente a gente faz lá na fonte, lá onde é coletada a nascente. Isso vai depender de cada caso, a gente tem que estudar cada caso, cada lugar. E a gente faz, por exemplo, ocorreu um caso, né, de uma casa que tinha ali, a gente viu a presença de coliformes, bem pouco, na verdade o mínimo, mas como eu falei, a presença já indica como não potável. Então apresentou e a gente foi medir lá na nascente. Nesse caso, todos os outros parâmetros estavam legais, então a gente não precisou se preocupar, a gente só constatou realmente a parte de coliformes. Então quando a gente foi coletar lá na nascente, a gente só analisou a parte de coliformes e deu na nascente. E aí, só do fato de a gente ir lá coletar, a gente já fez uma análise do local. E a gente viu que tinha ali a aproximação de gado, né? Então, o esterco ali era bem próximo da nascente. A própria inclinação do terreno beneficiava, quando chovia, esse esterco cair por cima da nascente. A disposição ali das caixas da água, a maneira como estavam instalados os canos ali na caixa, também permitia a contaminação ali. Com esterco, com a própria água que vinha da chuva. Então a gente fez a análise, constatou também coliformes e a gente fez todo um relatóriozinho bem bacana, até com foto, com tudo bem explicadinho de como solucionava aquele problema. A pessoa solucionou, seguiu todas as orientações que a gente colocou e a gente foi lá fazer a análise de novo e não deu nada. Então realmente funcionou. Dessa outra vez a gente fez já direto da torneira da pia também, já para saber. Como já estava constatado que foi feito todas as melhorias necessárias, então a gente já fez direto ali da torneira e não deu nada. Então, realmente é muito simples, né? Na verdade, a gente, seguindo as orientações certinhos, já constatando mesmo esses problemas, normalmente é muito simples, a não ser que, aí tem uma questão importante. Por que é importante também não é só os contaminantes. As características químicas da água é importante também, até para saber se aquela água ela é possível de tratamento ou não. Na verdade, quase todos esses parâmetros é possível a gente tratar. Alguns deles têm um tratamento mais caro, que acaba até não tornando possível o uso da água. Por exemplo, para dar um exemplo, a gente
um bairro próximo daqui, não tinha distribuição de água do sistema de distribuição de água aqui do município, e aí eles não tinham uma fonte segura de água, então eles construíram um poço artesiano de quase 100 metros de profundidade. Isso dá quase 100 mil reais de investimento. Na hora que eles furaram o poço, eles acharam água, porque às vezes também tem esse o risco de você furar o poço e não achar água. Eles acharam água, só que a água tinha uma dureza total muito elevada. E a dureza total, a gente faz também análise desse parâmetro, na verdade, explicando de uma forma bem sucinta, a gente tem os cálcios ali de ferro, magnésio e cálcio, né, os cátions, na verdade, que dependendo da composição desses três compostos químicos, né, desses três minérios ali que a gente tem, isso pode acarretar numa água dura, por exemplo. Essa água dura, você não consegue cozinhar com ela, ela não é propícia para tomar também. É uma água que você não consegue nem lavar, ela não consegue nem assimilar o sabão a ela por conta dessa composição dela. É uma água, por exemplo, muito presente ali na região de Belo Horizonte. Só que lá eles fazem, é a única água que tem, eles fazem um tratamento que é caro. Mas como é para uma distribuição, uma área grande, compensa. Mas, por exemplo, aqui na região, se é para uma casa, normalmente é um tratamento que não compensa. Nesse caso, mesmo para um bairro inteiro, eles viram que ia ficar inviável tratar essa água. Então, mesmo gastando quase 100 mil reais para furar um poço, eles tiveram que tampar o poço e procurar água em outro lugar. Isso, se eu não me engano, acho que aconteceu em 2 bairros aqui na região. Então, assim, é um investimento muito alto. É uma coisa que, por exemplo, das análises que a gente faz, a gente já tem esse parâmetro. É uma coisa que dependendo do lugar, da altitude, do tipo de solo, eu já não recomendaria furar um poço, que é um investimento muito alto e já dá para a gente ter uma pequena ideia, pelo menos das análises que a gente fez, se vai dar uma água que seria possível a gente usar ou não, né? Então, isso é importante. Bom, então assim, explicando de uma forma bem resumida, né, o que a gente faz, e a periodicidade, né, o período que a gente faz, na verdade, essas análises. O ideal, que é recomendado, é normalmente a cada 6 meses. A recomendação que a gente dá se você nunca fez análise da água que você toma, é importante fazer o quanto antes, né, para você saber mesmo a água que você está tomando, se os parâmetros estão certinhos, quais são os tratamentos necessários para você fazer nessa água. E nesse caso, se é a primeira vez que você fez, né, e não deu nada, então você pode de repente esperar ali até talvez 1 ano, né, para fazer uma nova análise. E eu sugeriria fazer assim num período curto, então de repente fez agora, faz daqui 6 meses, até porque muda o ambiente. Por exemplo, agora a gente está numa época de chuva, no começo de chuva, daqui 6 meses vai estar numa época de seca. Então isso pode mudar também o parâmetro da água. E à medida que for fazendo e não for apresentando nenhuma mudança, né, ou nenhuma contaminação na água, ir aumentando esse espaçamento, né, se achar necessário. Então fazer a cada 1 ano, a cada 2 anos, que daí eu acho que é mais viável. Mas se nunca foi feito, eu sugiro fazer e fazer um segundo num tempo mais curto, pelo menos para ter uma ideia, né, para a gente saber, até para se sentir mais seguro também. Uma coisa que eu acho muito interessante, o pessoal normalmente não tem ideia, né, de como que é a água e tem medo de às vezes fazer análise por achar que pode estar algum contaminante, alguma coisa. Mas é interessante o quanto que a gente confia, por exemplo, da água mineral que a gente compra no supermercado. E que nada mais é também do que uma água de uma fonte natural, de uma nascente, um poço, alguma coisa. E a garantia que a gente tem que aquela água é boa é exatamente o período curto que eles fazem a análise da água. Então eles estão sempre analisando a água para saber se ela é potável ou não, se ela está dentro das características. E eu inclusive, já vi até na própria embalagem água que tinha um pH que não era propício para tomar não, mas mesmo assim estava sendo comercializada. Então eu acho, às vezes, até a nossa água do sítio está melhor do que essa água mineral. A única coisa que a gente precisa fazer é acompanhar mesmo, né? Para saber se está tudo certinho mesmo. Então, é isso. A nossa ideia de fazer análise é para isso, aproveitando também a nossa experiência com tratamento, né? Com projetos de saneamento que a gente faz. Então, a gente consegue trabalhar bem com essa parte de tratamento de água cinza, tratamento de água de esgoto. Então, a gente pode também... já vi também contaminação até de água do próprio esgoto da casa. Então é interessante, às vezes as pessoas não sabem como que isso ocorre, são coisas simples, soluções simples, mas é importante a gente saber, né, ter profissionais realmente para avaliar isso
E no caso, a gente tem, por exemplo, eu sou técnico ambiental, a Tainara, que é minha esposa, ela é bióloga, então a gente trabalha junto com essas análises microbiológica, análise física, química. Então a gente já tem uma experiência boa, inclusive aqui da região mesmo. Então é interessante isso porque a gente já tem uma ideia de como que é a água aqui da região. A gente trouxe, né, a gente fez esse investimento, na verdade, com os equipamentos e com todo o material para fazer análise de água aqui, porque a região não tem quem faça e de uma forma viável, né? Então, hoje a gente consegue fazer um valor 3 vezes menor do que seria de contratar uma empresa para poder fazer a análise nos laboratórios que a gente tem aqui na região. Então, a gente faz uma análise bem completa, é um investimento que a gente fez, na verdade, já faz 2 anos. Até agora a gente está arcando, na verdade, com isso, né? Porque não tem tanta demanda, é um material caro, mas a gente vê a importância disso, né? Tanto para as pessoas, para a saúde das pessoas e também para a saúde até ambiental aqui da região, para a gente poder constatar até possíveis contaminações e tudo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem para a gente faz na região toda, que essa análise ela é de um dia para o outro. A gente faz a coleta num dia, no final do dia seguinte, na verdade, às vezes já na manhã do dia seguinte a gente já tem um resultado. Então, e a gente sempre fica à disposição para explicar, para orientar também. Então, é algo acho que bem importante, bem necessário. Então, há 12 anos que a gente está aqui, a gente sempre viu essa necessidade e finalmente a gente conseguiu, né, fazer esse investimento e esse trabalho. Então, bom, se alguém quiser saber mais sobre isso, é só entrar em contato com a gente. É isso aí, gente. Até a